a partir de agora. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dor eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos coros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Deus deseja homens que possam entrar em Cristo e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mover-se espaço adentro, controlados pelo Espírito Santo. Amém. Esta é uma declaração
do profeta desta era em sua mensagem Contagem Regressiva. Ouvintes, a contagem regressiva. Você sabe que antes daquela nave espacial partir para a Lua, houve uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E nesse instante, então, o foguete explodiu com todo o seu poder. E lá se foram os astronautas, cada vez mais subindo. E na medida que subiam, tomavam maior velocidade. E o profeta de Deus recebeu da parte de Deus também uma mensagem tremenda com este tema, contagem regressiva. A história da igreja mostra que durante os 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, até a 4ª era, a semente foi sepultada, foi enterrada. E Jesus disse que se o grão não morrer, então ele não pode brotar. A natureza fala disso. Então começou essa semeadura com Paulo, a era de Éfeso. Depois, essa semeadura continuou com Irineu, com Martim e Columba. E aí encerrou tudo em escuridão. A salvação era por indulgências, penitências e sacrifícios. A forma do batismo foi trocada do nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus passou a ser visto pelos chamados cristãos através de 3 pessoas distintas. E tudo quanto você possa pensar de imoral e decadente, religiosamente falando e politicamente, a igreja casada com a política e abuso de poder e tudo mais aconteceu. A semente foi completamente enterrada. Mas quando você enterra uma semente, o que se espera é que ela venha brotar. E ela brotou então com Martim Lutero. E isso vem numa contagem regressiva. Agora, Martim Lutero com justificação pela fé. Você vê que aquilo correspondia mais ou menos com a carroça. Mas logo veio Wesley, um cientista de Deus, não é? Você não vê na história, na ciência, logo veio o automóvel. Muito mais perfeito. Você podia alcançar destino com a carroça. Eles eram salvos somente com justificação pela fé. Mensagem de Lutero. Mas logo aquilo cresceu. E essa contagem regressiva continuou. Veio Wesley com santificação. E isso representando o automóvel, lá na ciência natural. Mas logo depois disso, Deus derramou aquela revelação tremenda sobre os dons espirituais. Isto é o avião. Mas você sabe que tem um avião, e esse avião nem ultrapassa a barreira do som. Ele fica aí só nos dons, por aí, patinando assim, fazendo muita coisa, porque você olha para cima e vê um avião passando aí numa viagem que você está fazendo de automóvel, que vai durar aí 15, 20 horas, e aquele avião faz em 1 hora e pouco, 2 horas de viagem, então é vantagem demais, né? E fica satisfeito. Estão satisfeitos com isto. Estão ricos, abastados, porque são laodiceianos hoje. É Laodiceia. Eles não têm falta de nada. Eu posso sair daqui e chegar lá com 1 hora de viagem. Isso é demais.
precisa mais do que isto? Ver um aleijado andar, um cego enxergar? E essas curas, estas coisas maravilhosas acontecendo? Sim, o profeta de Deus diz que é preciso haver um passo diferente. Ele fala desta maneira, ele diz assim: já tivemos um astronauta, John Glenn, foi nosso primeiro astronauta. Encontramos que isto está tão distante do avião. O avião pode somente ir adiante e sua pressão e assim sucessivamente. Mas isto é através de um poder que o coloca com tanta pressão mais alto do que o avião, a nave. Muito mais alto do que o avião. Um avião nem mesmo pode ir lá. Nem pode pensar em ultrapassar aquela órbita. Isto é correto. Ele tem sido apto para fazer isto. Esse astronauta dentro desta nave. Agora temos um astronauta na era natural. E recordem, o mensageiro sempre vem no fim da mensagem anterior. Temos provado isso. Agora, no caminho do astronauta, veja só, você está entendendo direitinho que o natural explica o espiritual. A Bíblia sempre tomou o natural para explicar o espiritual. Jesus o fez, os profetas o fizeram, sempre tomando o natural para explicar o espiritual. E todos esses acontecimentos falam de acontecimentos espirituais, acontecimentos científicos, falam de acontecimentos espirituais. Você não vê aí a bandeira amarela tremulando? Você não conhece quem é o cavaleiro do quarto cavalo de Apocalipse, capítulo 6? Ele tem uma bandeira amarela. E o que quer dizer o amarelo? Morte. Sempre esses acontecimentos estão falando com os eleitos, com os filhos de Deus, sobre essa subida tremenda. Paulo falou: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados. Porque com esta fé que temos, com este corpo que temos, não podemos subir. Você não pode sair fora da órbita. Você fica só dentro desse avião aí, dizendo: ei, olha aqui que eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo. Mas Paulo disse: todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí você já vê a contagem regressiva. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, 51, você leia. Observe, medite isto, leia 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e você encontrará que nós vamos subir. E você conhece na Bíblia 2 astronautas também. Enoque foi antes do dilúvio, da grande tribulação vir sobre o mundo. Porque Noé não representa a noiva. Noé ainda passou por essas coisas todas, foi salvo dentro de uma arca, mas depois disso ainda se embriagou. E com ele estava a semente da serpente, lá dentro da arca. Mas Enoque não. Enoque você não pode ver nada, resíduo algum dele na terra, depois do seu arrebatamento. Isto não é verdade? Nós vemos também que Elias foi levado num carro de fogo, e ele subiu, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, e vamos subir, mas seria necessário que tivéssemos o mensageiro, o cientista da era, para preparar estes astronautas.
e levá-los a entrar na supernave, que é a palavra revelada, o Espírito Santo, a vida vivida, o segredo dos 7 trovões, os 7 selos do Apocalipse, que põe dentro de Cristo. A ciência tem sido apta para provar que existe um astronauta que pode ir tão longe ao ponto de você não poder vê-lo com seus olhos naturais. Quem pode ver esse profeta com os olhos naturais? Ninguém. Não o encontra na Bíblia. E ele pode ir, quer haja pressão atmosférica lá ou não. Quer haja razão, sentidos ou não haja, ele vai pela fé. Se tratando do astronauta espiritual. Esse astronauta natural sai daqui e entra num lugar que não há pressão atmosférica. Se ele não tiver uma força propulsora naquela nave, ele ficará vagando toda a vida, nunca cairá. Ele simplesmente pode seguir seguindo por causa de um tanque sobrecomprimido, e ele pode ir lá em cima e navegar por lá e ver o mundo todo. Ele pode ver ao redor do mundo um astronauta. Oh, que era que estamos vendo? Sim, Senhor. Ir completamente além de qualquer coisa natural, de credos, interpretações, da mistificação e burlação e comércio dos dons espirituais, e movimentar-se diretamente para o além. O profeta diz que isto representa uma era espiritual, um tempo espiritual, onde Deus terá astronautas espirituais também. Amém. Eles estão aqui agora mesmo. É você, minha irmã. É você, meu irmão. Quando Paulo disse que seremos transformados e subiremos para encontrarmos com o Senhor nos ares, isto está falando de quê? De astronautas que deixarão esta órbita da Terra, mas antes eles têm uma preparação. Antes os cientistas, os astronautas se separam, se recluem, se separam até de suas esposas, de suas famílias, para depois subirem. Até a alimentação é modificada. A alimentação é própria. É uma mensagem própria. É uma doutrina própria que traz uma fé própria para este arrebatamento, para esta era própria para subirmos. É de fé em fé. As águias do ar que podem ir além de qualquer outro pássaro, navegar sobre todas as coisas, sem ficar aí chirleando como esquilo, tem, não tem, discutindo isso, aquilo, outro, e só olhando. Mas estas águias podem ver dos dois lados. Estas águias, estes astronautas, estes que podem subir, nunca estão resmungando por ali, nunca se tornam aqueles velhos que vivem resmungando, sistemáticos por ali. Astronautas espirituais que podem tomar a palavra de Deus e provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é um astronauta espiritual. O que os cientistas naturais fizeram, foram capazes de realizar aquilo, levaram homens na Lua. E Deus, através do homem, o qual permaneceria com a Bíblia, e dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não com medo das palavras negligentes que qualquer um diz, fique com isto. O que é isto? Você se tornando um astronauta que pode ir tão longe desses credos, tão longe dessas interpretações teológicas naturais, além do pensamento denominacional, está além de tudo mais, está além das coisas da igreja, distante, além com Deus, e com Ele a sós você permanece, astronauta. Oh, sim, meus amados, vale a pena repetir o que o profeta clama, que Deus deseja homens possam entrar em Cristo,
na nave espacial de Deus, e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mas mover-se espaço adentro, controlados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, astronautas, quão distante fica o cavalo e a carroça, quão distante está mesmo o avião, quão distante está a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eles estão se tornando águias. É a manifestação do próprio Deus. Primeiro eles eram lagartixas, então se tornaram galinhas, então tornaram-se corvos, mas agora eles são águias, ninguém pode segui-los. Que mensagem tremenda, que mensagem chocante. O mundo se põe a interrogar, pode o homem entrar na Lua? Mas o que é a Lua? Um satélite da Terra, cheio de crateras? Uma poeira cósmica? O que é isto? Você não vai querer nem olhar para a Lua, porque aqui na Terra você tem coisa muito mais bela, e você vai deixá-la. Com prazer e gozo no Espírito, você vai deixá-las. Você vai vê-las lá de cima. Você nem quer ver aquelas crateras. Você nem quer ver aquilo, aquela poeira cósmica. Oh, isto teria algum significado para a humanidade? Teria algum benefício? Ir ver crateras na Lua? Trazer pedra perigosa até e tem que ficar separada e tudo? Poeiras cósmicas? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar, a Santa Jerusalém, de ouro, de jaspe luzente. Isso é o que está prometido nas Escrituras. Mas quem entrará nesta cidade? Astronautas de Deus, astronautas espirituais, mulheres e homens que não amaram suas próprias vidas, mas tiveram a revelação de Deus. E o Espírito Santo, esse mestre infalível, pôde controlar totalmente suas vidas e ensiná-los como deixar a terra e subir para os céus, para a Santa Jerusalém. É necessário saber, este é o conhecimento que sem o qual ninguém subirá. Este é o conhecimento de Deus. Este é o conhecimento que sem o qual o povo de Deus perece. Esse é o conhecimento, é a ciência que Pedro apresenta na estatura do varão perfeito. É essa preparação, é Cristo se manifestando em você. Ele é o que sobe, Ele é o que te leva, Ele é o que te transforma, Ele é a nave, você é o astronauta, entre nele, suba com segurança, deixa essas coisinhas mesquinhas do mundo, deixa essas interpretações, pare de ciscar, você não é galinha, você é águia. Você nunca verá uma águia ciscando ali no chão e comendo minhocas e caçando coisinha daqui, interpretação dali, e discutindo aquilo e aquilo outro. Você sempre vê uma galinha fazendo isto. Você sempre verá um esquilo chirleando por ali, mas uma águia não. Oh, isso faz balançar os nossos sentimentos. E é bom que soframos um atrito. É bom que tenhamos um vibrador em nós, porque você sabe que aquela barra de cimento ali, aquela viga de cimento, quanto mais vibrada ela foi, mais concreta ela fica depois. E este é o objetivo da mensagem do profeta desta era. Entre em Cristo, entre nesta nave, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor preparou uma cidade que espera por nós seus fiéis. João em visão contemplou-a quando a Patmos no exílio ele foi. O seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço.
Depois, no final desta vida, meus olhos suas glórias verão. Lá na cidade santa, cidade, harpas teremos, coroas e um lar. Agora espero, velando e orando pela cidade que João viu descer. Não teremos mais dor nem tristeza, nem choro jamais haverá. Não há mais desapontamentos na glória de nosso bom Deus. Os crentes tão santificados, que doce harmonia produz. Agora, meu ave, é a cidade, e um dia suas bênçãos terei. Lá na cidade santa, cidade,
convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Se há um rio, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Se há um rio que flui do meu viver,
que não se acaba aqui. Se há um rio que corre sem Você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ouvintes, vamos analisar agora essa questão do propósito de Deus, ou de propósitos de Deus. O profeta de Deus, na mensagem O Desvelar de Deus, tudo de Deus, né? O Desvelar de Deus, inicia, baseado em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, esta mensagem, O Desvelar de Deus. E ele começa mostrando esta coisa tão profunda que responde muitas perguntas e que livra o verdadeiro eleito, os cristãos, do grande mal da murmuração, do tropeço, da queda. Olha, quer saber de uma coisa? O pior não é para quem erra, quem se torna pedra. O pior é para quem tropeça e cai, tropeça na pedra. Porque, afinal de contas, vai tropeçar até na própria pedra de tropeço, rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus. Você sabe que existe tendência para diabetes? É uma tendência. Você pode ficar sem comer açúcar. O sistema nervoso leva o organismo a gerar aquilo. Como também o colesterol. É uma tendência. Você ajuda com dietas e medicamentos e exercícios, mas é uma tendência, é genético. E tem gente que tem o vírus da murmuração, o vírus do tropeço. Isso vai ficar marcado para o resto da vida. Josué e Caleb tiveram os mesmos motivos que os milhares tiveram para tropeçarem, para murmurarem. Acabaram morrendo todos e só os dois entraram na terra prometida. Só os dois dos que saíram. Então, começamos aprendendo uma coisa tão profunda quanto esta. Até o vírus. O profeta de Deus diz: o homem que já nasce com aquele problema no organismo, um clamor por álcool. Ele disse: você se põe a condenar a pessoa não sabendo o que realmente acontece. E outros, por causa dessas
stripteases aí de rua, mulheres e coisas, já nascem com aquilo. É fácil você se pôr a condenar. O grande mal pesa mais é quem condena, quem tropeça, quem julga. Esse aqui é o pior. O profeta diz, ele já nasceu com aquilo. Então, conclusão inicial é que há crentes, membros, que eles são predispostos a se escandalizarem, a tropeçarem, a murmurarem, a conspirar, a entrar em dificuldades. Isso é genético deles, né? A genética vem lá do passado, vem lá do Coré, do Abirão, do Datã. São filhos, né? É uma genética de espírito. Por isso fazem as mesmas coisas. Aqui o profeta de Deus inicia o desvelar de Deus, dizendo, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir o número da igreja. Ora, irmão Brana, que é isso? Um homem que trabalha tanto, que evangeliza tanto, falar que tem que dizer coisas para diminuir. Em vez de ser para ganhar mais almas? Sim, não resta dúvida. Ele acrescenta, para que possa fazer alguns saírem do companheirismo. Aí depois você fica atrás, em cima do muro, de lá e de cá, mostrando que tem o mesmo espírito. Na palavra igreja, ele diz, você ore para que se vá, ou que se converta. Mas se for, você não tem que ir atrás, buscar. Isso não tem nada a ver aquilo com a ovelha que dispersa, que está balindo por lá de perna quebrada, caiu no abismo. Não, mas esse arrogante, murmurador, que não aceita apostolado, não aceita a liderança do Espírito Santo, deixa para lá, porque você vai ficar na mesma condição. É isso que a verdade nos mostra. Então, veja, você diz assim, mas espera aí, onde é que está isso? O desvelar de Deus, parágrafo 22. 22 da mensagem O Desvelar de Deus. Dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora. Por que Jesus disse, vocês também não querem ir? Porém, outros a refletirem. Qual a diferença? Outros se põem a refletir. Mas isto é feito propositalmente. Isto é feito propositalmente. Isso tem que ser feito desta maneira. Isto é feito propositalmente. Isto tem que ser feito desta maneira. Aqui está mais uma série tremenda, O Desvelar de Deus. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito?
para saírem, para irem embora, para refletirem. Sim, ele certamente o fez, ele ainda faz. Olha só o que o profeta de Deus está afirmando. Ele, Deus, certamente o fez. Ele ainda faz. Isso é tremendo. Certamente o fez. E ele ainda faz. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse, veja aí, São João capítulo 6, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Ora, ele estava dizendo isso de propósito. E ele sabia que aquele propósito, o que ele ia dizer, ia levar a diminuir muito mesmo. A grande maioria ir embora. E agora? Tem escândalo maior do que esse para um judeu, para um gente de princípio, para um hebreu? Eu tomo a liberdade de dizer que se aquela multidão, aqueles 70 e aquela grande multidão, tivesse encontrado Jesus com cenas licenciosas com mulheres, eles não teriam se chocado tanto quanto eles ficaram chocados, com base na Bíblia que eles tinham, com base na sinceridade, na honestidade deles, junto à própria palavra de Deus. Porque eles não podiam comer sangue nem sequer de animal, como até hoje a igreja, mesmo dos gentios, a nossa igreja, a igreja cristã, nos gentios não come sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e carne sufocada. Isto é certo. Eles não podiam, aquilo era causa morte. Teria que ser apedrejado. E agora, carne humana, antropófago. Pensem nisso quando Jesus falou. A não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, ou seja, do Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Agora, o profeta naturalmente chega lá. Jesus nunca explicou aquilo. Os teólogos procuram explicar. Os mestres da mensagem vão querer explicar. Tem sempre um mestrinho para explicar as coisas. Mas o profeta diz, ele nunca explicou aquilo. Quando ele viu a debandada, ele não saiu correndo atrás. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é a coisa física. Não, não. E acorde daqui e acorde dali. Ele deixou embora. Que espécie de afirmação você pensa
que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta? Comer carne humana e beber sangue? Não. Uma boa pessoa pensaria de uma afirmação como esta? Por um homem que teve um ministério como ele teve? Por que ele diria comer a carne? Isto é canibalismo. Bastava sua morte lá na cruz para escandalizar aquele povo. Se eles não se escandalizassem ali, eles escandalizariam no Calvário, porque o vírus estava neles, é a genética deles. Uma coisa que acontece é um pingo d'água, uma gota d'água que faltava, aquele espírito estava ali desde o início. Nunca foi dos nossos, disse João. São João afirmou isso. Agora veja. Por que ele diria comer a carne? Isso é canibalismo. Beber o sangue humano é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda aquela audiência afastou-se dele. Mas por quê? Eles não tinham a genética de Josué, de Caleb. Você sabe qual era a genética deles? Lá havia a associação ministerial com ele, de 70 ministros, que haviam sido escolhidos por ele próprio. E ele voltou para eles e disse: o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Ah, agora aqui, irmão Branham disse, ele não explicou aquilo. Ele nunca explicou como. Agora é certo que Paulo fez isso mais tarde. Nós temos aí 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que é a leitura oficial da Santa Ceia. Mas ele mesmo não o fez, ele nunca explicou. Ele simplesmente disse, vem. Então, quando ele disse, o que você dirá a estes ministros quando você ver o Filho do Homem se acender de onde ele veio? Agora fala do arrebatamento dessa noiva. O que você dirá de ver essa gente subir, ascender de onde veio? Tem que vir de lá, tem que haver uma genética também, uma cadeia familiar, genológica. Do outro lado é a árvore noiva. Sem dúvida que aqueles homens disseram, agora só um momento, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde que ele nasceu, nós vimos o berço que ele foi embalado. E como que este homem dizer uma coisa desta? Isto é duro para dizer. A Bíblia diz, eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. Aí então foi quando ele tinha somente 12. Ele escolheu 12 e um deles ainda era um diabo.
um demônio. Ah, meu irmão, minha irmã, é onde você, nesta hora, se sente mais eleito, mais filho de Deus, mais filha de Deus, encontrar-se entre aqueles que 1.000 caem à sua esquerda, 10.000 à sua direita e você não é atingido. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, Senhor, me chego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, tu Cristo só és meu Senhor. Ó, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Eu venho como estou.